Olá, boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que nós retornamos aqui no nosso canal para iniciar um assunto de extrema importância na vida da igreja nesse atual momento. Nós vamos falar mês de julho e agosto, provavelmente entraremos em setembro, falando sobre o assunto as parábolas de Jesus. É muito bom a gente poder conhecer mais um pouco essas parábolas, porque elas têm lições grandiosas. Eu peço a você que leia atentamente o capítulo 13 de Mateus e o capítulo 4 de Marcos. Então, hoje nosso vídeo será apenas a introdução do que nós vamos falar, tá bom? Mas eu quero antes orar com você. Eu vou colocar uma música aqui do Nana Azevedo, eu gosto muito, não sei se é dele, né? Mas vocês conhecem, é Meu Barquinho. Porque Jesus realizou tantos milagres, fez tantas maravilhas no Mar da Galileia. Então eu quero colocar enquanto a gente ora, suplicando as bênçãos de Deus sobre aquilo que vamos tratar. Vamos orar então. Vamos ouvir um pouco o Nani Azevedo, né? Para a gente poder tratar desse assunto tão importante que é as parábolas de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai querido, porque temos o privilégio e a alegria de poder estudar este assunto, que são as parábolas de Jesus, o teu filho amado. Que por meio dessas parábolas, o Senhor nos ensinou tanto aquele povo e nos ensina até hoje. Abençoe cada pessoa que ouvir, cada pessoa que, Deus amado, que participar desse estudo seja ricamente abençoado pelo Senhor. Que a tua graça e a tua glória se manifestem nas nossas vidas. Que o teu Santo Espírito esteja sobre nós para compreendermos e para explicar a tua palavra. Cada pessoa que ouvir seja impactado, seja, Senhor Deus, abençoado pelo Senhor. Porque tu és o nosso Mestre, Jesus o nosso Salvador. Eu te louvo, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus de Nazaré. Olha como é bom poder estudar a palavra de Deus, né? Vamos dar uma pausa aqui no nosso assunto. Hoje, como disse, nós vamos trazer apenas a introdução. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus. Muito rápido, apenas um versículo. Marcos 4:33, que diz assim: Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podia compreendê-los. Ou seja, amados, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus sempre é compreensível, porque Jesus é acessível a todos. Lógico, alguns tiveram algumas dificuldades de compreender, por isso a explicação de algumas palavras, porque algumas vezes os discípulos não compreenderam, outras vezes as pessoas, mas a linguagem de Jesus é fantástica. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Isso é importante. Marcos, o evangelista, descrevendo as atividades de Jesus, ele encontrou 14 referências, nós encontramos em 14 referências citadas por Marcos, pelo fato de Jesus estava envolvido em ensinar as pessoas seus discípulos. Ou seja, nós vamos ver essa palavra no grego que é didaquê, né? Então, daí vem a palavra didática, ou seja, é a forma de você, é uma técnica de ensinar, a forma de você ministrar, de você ensinar. Por isso, Jesus teve a didática mais fantástica. E as parábolas é uma forma didática de ensinar uma lição. Então, é fundamental a gente entender isso. Então, ou seja, durante o ministério de Jesus, ele se preocupou muito com isso. Daí a gente vê a importância do ensino na igreja. É fundamental, nós não podemos negligenciar o ensino. Temos que ser zelosos pelo que ensinamos, para que as pessoas possam compreender. E nós sempre ensinamos ali, os irmãos me conhecem, a palavra de Deus. Então, é, foi Marcos que testemunhou. Marcos fala uma coisa muito interessante da pessoa de Jesus, da influência que ele exercia. Diz no Marcos 1:22, diz assim: maravilhava-se da sua doutrina, que é ensino, porque ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, para aquele que está ministrando, quando a pessoa só fala e não vive, não tem valor. E eles admiraram porque Jesus falava o que ele vivia, e falava com autoridade, com propriedade. Isso é fundamental. E é interessante em relação às parábolas notar como Jesus trabalha essa forma de linguagem. Olha só, Jesus falou sobre a criação, citando coisa da criação como ilustração nas suas parábolas. O semeador, a semente, a grão de mostarda, o joio e o trigo, ou seja, usando coisas da natureza
e de forma que as pessoas que conviviam aqui poderiam compreender, porque a linguagem, o ensino tem que ser compreensível. É importante que as pessoas tenham compreensão do que está falando. Algumas vezes ele usou os costumes familiares, a vida cotidiana de Jesus, desculpa, a vida cotidiana das pessoas, para que as pessoas pudessem entender. Olha, fermento, ovelha perdida, homem dormindo em casa com sua família, quando o vizinho bate a porta. Ou seja, coisas que as pessoas viviam. E a grande é, didática de Jesus é a clareza com que ele faz as pessoas pensar. Por exemplo, nós hoje temos diversos recursos didáticos para trabalhar. Data show, temos computador, são ferramentas fantásticas, você pode criar um monte de coisa. Nós estamos aqui pelo canal da internet, olha só, não é isso? Veja bem, naquela época eles não tinham esses recursos tecnológicos para poder ensinar. Porque quando você fala, quando a pessoa ouve, vê e fala, participa, ela consegue captar, compreender mais. Naquela época não tinha esse recurso, então Jesus tinha que falar de coisas que eles pudessem visualizar e compreender. Então, muitas vezes também Jesus aproveitou os acontecimentos da cidade, coisas corriqueiras que as pessoas tinham presenciado. Juiz injusto, trabalhadores da vinha, bom samaritano, 10 virgens. Tudo isso veio a contribuir para que as pessoas pudessem compreender as parábolas, certo? E como eu disse no começo também, eu peço que você leia atentamente capítulo 13 de Mateus, ali tem diversas parábolas de Jesus, e capítulo 4 de Marcos, porque contém essa indicação. E foi Marcos que disse, e com muitas parábolas e semelhante lhes expunha a palavra conforme a capacidade de entendimento. Amados, Jesus jamais vai falar uma linguagem que você não possa entender, que eu ou você possamos entender. Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então, veja bem, a parábola foi uma opção de Jesus como seu principal recurso didático. Era o melhor recurso que Jesus tinha, porque ela atingia toda a camada social. Rico, pobre, feio, bonito, negro, branco, não importa. A aplicação é fantástica. Então, Jesus usou esse recurso fantástico na sua didática maravilhosa para que as pessoas pudessem compreender. Afinal, pastor, o que são parábolas? É uma pergunta que nós precisamos responder. Parábolas são histórias imaginadas ou verdadeiras, narradas com a finalidade de dar lição de sabedoria, de moral ou de religião. Ou seja, a parábola são histórias normalmente pequenas, de fácil compreensão, de fácil entendimento. Jesus usou, como já disse aqui anteriormente, dia a dia, religiosidade, acontecimentos. Então, tudo isso, por quê? Porque as pessoas possam compreender, porque é de fácil compreensão. Quais são as principais características da parábola? Primeiro, narrativa baseada no seu cotidiano. Temas relacionados à agricultura, ao dia a dia deles. Elementos exóticos ou surpreendentes. Mas como é que, pastor? Que parábolas são essas que são exóticos ou surpreendentes? Bom samaritano, que era uma coisa totalmente inaceitável, o samaritano cuidar de judeu ou vice-versa, né? A frutificação de 100 por 1%. Então, isso são coisas exóticas e surpreendentes, que as pessoas ficavam assim, impactadas. A outra coisa é história de fácil memorização. Por que é fácil a memorização? Quando você vai ouvir uma história que você não conhece nada daquilo que é citado, você vai ter dificuldade em captar. Mas se você ouve uma história baseada em coisas que você já viu, que você presenciou, que você ouviu, então, ou seja, você não vai ter dificuldade em compreender a lição que está com o propósito dentro daquela parábola. As parábolas no ministério de Jesus. Assim como os discípulos, Jesus também falou a todas as pessoas por parábolas. As parábolas, muitas vezes, aqui há um debate entre os teólogos sobre duas coisas que eu quero relatar para você, tá? Que as parábolas, primeiro, ocultavam o ensino de Jesus para os que não fossem discípulos. Marcos 4, 11 a 12. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Algumas parábolas, Jesus proferiu às pessoas, mas elas não compreendiam.
mas sim os seus discípulos. Já existe uma outra coisa que as parábolas esclareciam os ensinos de Jesus a toda e qualquer pessoa. Eu, particularmente, penso nisso, creio nisso aqui. A primeira coisa que eu falei, mas você vai ver no restante, por isso eu concordo com essa posição aqui, porque Jesus não ocultava ensino. Algumas parábolas, sim, eles não podiam compreender, mas Deus tem um propósito, mas em todas as outras eram de perfeita compreensão, tá certo? Então, para entender melhor a razão de Jesus, é preciso considerar alguns fatos dos evangelhos. Então, para entender esse método, entender por que Jesus falou, nós precisamos compreender um pouco o que os evangelistas consideravam, o que eles pensaram, o que eles entenderam, o que eles escreveram. Todo escrito, os irmãos sabem, não precisa repetir, mas eu vou repetir esse mesmo, que é toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ninguém resolveu, vou escrever. Não. Deus colocou no coração e foi ditando para que a pessoa pudesse escrever, ok? Mas vamos lá. As parábolas são usadas por Jesus como resposta à crescente oposição dos judeus no seu ministério. Então, às vezes, os judeus, aqueles fariseus, naquela pressão terrível contra Jesus, Jesus muitas vezes para se defender, muitas vezes para poder explicar, ele ensinava por parábola. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 13 e Marcos 4. Por isso que eu insisti com você para que você lesse, porque você vê como é que começou, quando Jesus começou a trabalhar essa questão. Embora nós vamos trabalhar parábola por parábola, que são 44, né? Então veja bem, mas hoje é só uma visão geral, mas é importante que você compreenda isso, tá? A segunda coisa, os discípulos também tinham dificuldade em compreender as parábolas. Sim, algumas delas Jesus teve que chegar, eles perguntaram, Jesus teve que esmiuçar, explicar. Então, ou seja, há também uma necessidade de interesse em querer conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E eu gosto muito das parábolas porque elas, pela linguagem que elas falam, e falam de um cotidiano que não vai me atrapalhar. Outra coisa, as parábolas não eram incompreensíveis aos que não eram discípulos. Já falei isso aqui. Ou seja, a forma de ensinar Jesus, porque Jesus é acessível. Essa é a grande questão. Jesus não é tão inacessível, não. Sempre foi acessível a toda e qualquer pessoa, desde o inculto ao mais culto. Tá? A melhor forma de lidar com o uso das parábolas por Jesus é considerá-lo como um recurso didático ideal para alcançar seus ouvintes e ensinar tudo o que era preciso aos seus discípulos nos seus 3 anos de ministério. Ou seja, Jesus tinha muito pouco tempo de ministério, ele sabia disso. Então, Jesus, na sabedoria divina, que era o próprio Deus, ele usou este método, essa didática, porque é mais fácil a compreensão para que as pessoas pudessem compreender, tá certo? Então, primeira coisa em relação a isso, condição dos ouvintes, né? Por que Jesus usou isso? Para poder ser compreensível a toda e qualquer pessoa, para não deixar ninguém sem compreender, certo? O tempo do ministério, já disse também, Jesus tinha pouco tempo, então ele tinha que usar um método mais prático. E terceiro, para encerrar esse bloco, a ação do Espírito Santo. Amados, amigos, nenhuma revelação de Deus, que é a palavra dele, nenhuma, pode ser compreendida sem a ação do Espírito Santo. Então, as parábolas também. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo para que a gente possa compreender as parábolas de Jesus, ok? Então, vamos continuar. Vou dar um pequeno intervalo, tomar água e volto já para nós começarmos já para o encerramento dessa introdução às parábolas de Jesus.